Olá, continuamos com o módulo 3 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos falar sobre os componentes menu e o componente player. Começando então com o componente menu. Bom, para quem já trabalhou com conversão do Maker e está acompanhando esse curso, já deve ter notado alguma diferença aí de como montar o menu da aplicação, né? Nós já criamos aqui alguns itens, né, durante o curso, fomos montando alguns objetos, fizemos exercício, inclusive, de como montar o menu da aplicação, mas não vimos as propriedades a fundo, que é o que vamos ver agora. A grande diferença, né, é que o menu, a partir da versão 3 do Maker, ok, ele passou a ser um componente, né, e o fato de ser um componente agregou algumas funcionalidades que ele não possuía antes, como por exemplo, você consegue hoje delimitar em qual posição do formulário o seu componente menu vai ser exibido. Então, diferente das versões anteriores, né, que ele ficava fixo na parte superior, agora você pode ter o menu superior, menu inferior, menu lateral, menu vertical, menu retrátil. Então, você tem agora possibilidades, né, de montar esse componente onde você desejar. Além disso, né, por ser um componente, você consegue criar múltiplos no mesmo formulário, inclusive. Então, você consegue ter mais de um menu no mesmo formulário, coisa que não era possível anteriormente. E, além disso, por ser um componente, ele é afetado por um CSS, né, então eu tenho uma série de classes CSS para estilizar o componente. Você também consegue editar esses estilos e assim dar a cara que você imaginar para esse componente menu. Então, isso já agrega muita coisa para esse componente. Aqui nós temos um exemplo, né? Nós já estamos vendo como é que ele funciona já há algum tempo, mas aqui é o exemplo do componente. E aqui no Maker eu vou utilizar esse componente menu do formulário principal como exemplo para demonstrar aqui algumas propriedades, né, do componente. Então, clicando aqui no componente, né, nós temos a primeira propriedade importante aqui do componente, que é a estrutura do menu, que é a interface que nós montamos para poder gerenciar a estrutura atual do menu. Então já vimos isso aqui funcionando, inclusive, né? Adicionamos alguns formulários, né? Mas é importante deixar claro que não são apenas formulários que podem ser adicionados, né? Podemos adicionar formulários e relatórios, fluxos e ações, né? E aqui também já vê a mudança em relação às versões anteriores, né? Falando especificamente da versão 2.7 e antes disso, que até essas versões só era possível adicionar formulários e relatórios no menu da aplicação. E agora podemos vincular regras, ou seja, você pode disparar um fluxograma através do menu e também as ações predefinidas, né? Aquelas ações internas do WebRAM, como modo de inclusão, modo de interação, modo gerente, sair do projeto, abrir formulário de grupos, gerir as conexões adicionais do projeto. Então, uma série de ações predefinidas que você pode também reproduzir agora com o menu. Tá? Bom, além disso, nós temos aqui embaixo as funções para importar menu, preview e visualizar HTML. Esse importar menu do Maker, o que acontece? Como nós fizemos a mudança drástica no componente, né? Ele mudou da água para o vinho, podemos dizer assim, nós tínhamos que criar uma ponte, né, para a migração. Né? Não podemos deixar que a migração fosse muito custosa para quem fosse migrar, por exemplo, da 2.7 para 3. Então, nós criamos uma operação em que essa função de importar menu, ele vai buscar os dados da estrutura anterior, ou seja, da tabela FR-menu, como era montado anteriormente, e remonta a estrutura toda aqui no componente já no novo formato. Então, isso facilita bastante porque basicamente a migração do menu é um clique no botão, ele já monta exatamente como estava a estrutura anterior. Tá? O botão preview aqui, você consegue ter um preview de como vai se comportar o menu, certo? Esse é o menu horizontal do Portal-Lite e esse é o menu vertical. E aqui o visualizar XML, né, que é a grande diferença nesse componente para a estrutura anterior. Né? Ele agora, na verdade, é um XML, não dados vindo direto de uma tabela. Certo? Então ele vai montando e vai adicionando e removendo itens do XML de acordo com a estrutura que você vai montando visualmente ali na raiz, aqui na estrutura, nessa interface visual. Ok? Além disso, nós temos algumas propriedades que são bem interessantes para o componente, como por exemplo, a questão da pesquisa, né? que a partir da versão 3.9 já é padrão, ou seja, já vem com valor sim, todo menu já vem com valor sim, mas você pode editar se você não quiser essa pesquisa. E essa pesquisa facilita bastante, né, para aqueles sistemas, aqueles RPs gigantes em que você tem diversos módulos e por isso você tem vários subníveis, né? E aí fica o master para você conseguir acessar um item, né? Você leva um bom tempo procurando, né? Aqui você tem uma busca que facilita muito porque você vai buscando e indo direto o que você precisa. Então, por exemplo, eu quero cadastrar aqui um novo paciente. Então, eu digito aqui paciente, ele já vai direto para o formulário de paciente. Né? Então, isso é muito mais rápido do que você ficar
procurando item por sub-item, né? Por mais que seja organizado o menu, né? Tendo muitos sub-itens, é difícil, né? Dificulta o acesso aos formulários e a pesquisa facilita bastante. Você consegue também editar a posição dessa legenda, dessa busca, melhor dizendo, né? Ela pode estar para um menu vertical, ela pode estar no topo ou na parte de baixo, e se o menu for horizontal, ela pode estar na esquerda ou na direita. Você vai escolher isso na propriedade do componente chamada posição da pesquisa. E a outra propriedade bem interessante é o componente aba, que já vimos inclusive em atuação aqui essa propriedade, que é a possibilidade de você determinar que aquele menu, especificamente aquele componente, ele vai abrir os formulários dentro de um container, dentro de uma aba, né? Então ele deixa de abrir os formulários pop-ups, né? E passa a abrir os formulários dentro do componente aba. Então é bem interessante, é uma possibilidade que, por exemplo, foi aplicada na criação do template executive, tá? E por último aqui a orientação do menu, ele pode ser vertical ou horizontal, como a gente viu lá no preview, tá? Então esse é o componente menu do Maker. E agora vamos falar sobre o componente player, tá? E para falar do componente player, eu vou criar um formulário aqui para demonstrar esse componente, e eu vou chamar esse formulário de exemplo com player. Pronto. E nesse exemplo, né, nesse formulário, é mais um daqueles formulários que não vai ter vínculo ao banco de dados, então eu não vou cadastrar nada por aqui, é só para demonstrar realmente o componente em ação. Então já vou tirar aqui a navegação, aba e aba localizar, não preciso para esse formulário. E dentro do formulário eu vou adicionar aqui o nosso componente player, delimitar aqui o tamanho, o espaço que ele vai ocupar. Está aqui o player. E aí esse componente, né, ele pode ser um player de áudio ou um player de vídeo. Você vai escolher aqui na propriedade o tipo de mídia. Eu quero um player de vídeo, tá? E aí você escolhe as funções de manipulação do vídeo, né? Se o usuário vai poder controlar, pausar o vídeo, definir, aumentar o volume, todas essas propriedades, né, de gerência daquele menu, daquele player, melhor dizendo, né? Você consegue determinar direto aqui no componente, tá? E além disso, você vai passar aqui na propriedade URL media, né, as mídias que vão ser executadas, né? Então você pode passar uma lista e ele vai executando uma após a outra, certo? E pode ser inclusive uma lista que você defina para ela se repetir, né? Então ele ficar em círculo, né, executando todas as mídias. Eu vou adicionar aqui, para adicionar aqui um exemplo, né, eu vou pegar o nosso manual online, nosso manual do Maker 3, e aqui nós temos na documentação do player todas as informações sobre as propriedades do componente, o que eles propõem a fazer, as extensões homologadas, né, tanto para vídeo como para áudio. Então você tem que dar uma olhada nas extensões que você vai utilizar aí no componente. E aqui nós temos um exemplo. Está aqui um link, né, de um exemplo, um vídeo que você pode utilizar para testar esse componente. Eu vou copiar aqui esse exemplo, eu vou colar aqui na URL e vou adicionar. Pronto. Ok. Agora eu vou salvar o formulário, o Maker vai sugerir criar uma tabela, eu vou ignorar, não preciso criar uma tabela para esse formulário, e vou testar esse formulário no browser, adicionando aqui esse formulário ao menu da aplicação. Então vamos lá, exemplo, o nome do formulário é exemplo com player, vou colocar aqui embaixo do galeria de imagens, ok, salvar aqui o formulário. No browser aqui, basta eu recarregar aqui o menu. E agora eu posso buscar aqui por exemplo com player. Está aqui o formulário, está aqui o vídeo. Vou baixar um pouco já o volume aqui e dar um play. Então ele já toca o vídeo. Você pode configurar para ele iniciar automaticamente. Isso é uma propriedade no componente também, caso você queira, certo? E a grande vantagem também é que você consegue dinamicamente, ou seja, via fluxograma, determinar qual vai ser a lista de reprodução. Então isso abre margem, por exemplo, você criar um tipo de suporte, um vídeo tutorial sobre como utilizar determinada área do seu sistema, né? O usuário que tem algum tipo de dificuldade, ele pode dar um play no vídeo, ver como é que usa, um exemplo de como usar aquela tela. Isso facilita bastante também, né? E diminui inclusive o número de chamados, né, no seu suporte. Então é bem interessante esse componente, porque além do que pode parecer apenas um player, né, mas você consegue combinar isso dentro do seu sistema e gerar funcionalidade de fato, já que você consegue interagir dinamicamente com o componente e montar a lista desse componente, na verdade, né? Então esse aí foi o nosso componente player. Isso encerra aqui nosso vídeo e até a próxima.